15 de novembro no Brasil, a celebração da proclamação da República e as eleições municipais durante a pandemia da Covid-19. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o controle das tropas revoltosas que estavam reunidas no Campo de Santana desde a madrugada e dirigiu-se ao quartel-general do Exército, depondo o ministério que estava ali. Dom Pedro II encontrava-se em Petrópolis e voltou às pressas para São Cristóvão, e ainda tentou organizar um novo gabinete. Mas ao saber que a República tinha sido proclamada, na Câmara Municipal às 3 horas da tarde, nada mais fez. É importante destacar que a queda do Império resultou de um longo processo de transformações que marcou o Brasil a partir do final da década de 1860. Além disso, o projeto de instituição de uma república federativa já estava presente nas discussões estabelecidas no país desde a primeira metade do século XIX. Neste sentido, os aspectos que mais se destacavam eram a prevalecência da Constituição sobre os interesses individuais e a ideia de um governo eletivo e temporário. Os primeiros tempos da República foram marcados pela incerteza política. As inúmeras disputas tanto opunham monarquistas e republicanos, quanto dividiam os republicanos entre si, uma vez que eles discordavam quando se tratava de desenhar o que seria o novo regime e como ele deveria funcionar na prática. Em linhas gerais, a República pode ser entendida enquanto forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos, sendo o povo soberano. Além disso, a divisão de poderes e a existência da Constituição aprovada pelos representantes eleitos, a subordinação às leis e a eleição presidencial são importantes características republicanas. Em 2020, o mundo atravessa a pandemia da Covid-19, com cifras assustadoras, com mais de 1.300.000 óbitos, sendo que no Brasil, mais de 165 mil vítimas fatais. Já os números de casos mundiais ultrapassam os 52 milhões, e no caso brasileiro, mais de 5.800.000 casos de infectados foram registrados. Que lástima! Esta não é uma novidade na história do país. E os possíveis paralelos pelas temporalidades superam em muito a simplificação e o anacronismo acerca da pandemia da gripe espanhola. Nosso mundo é doente física e mentalmente, e o Brasil é um hospital a céu aberto, sendo que a nossa marca é a da resistência, que não deve ser entendida apenas como superação, mas sim como luta, combate, medo e ameaça de morte, que são elementos presentes na realidade do país. A alma brasileira tem a marca da sobrevivência. Na música O Pulso, do grupo Titãs, temos na letra os versos: o pulso ainda pulsa, raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Em relação ao Brasil, podemos atualizar as doenças em termos de pandemia e endemia, isto é, febre amarela, varíola, peste bubônica, tuberculose, poliomielite, dengue, AIDS. Aqui vale uma observação. Na década de 1950, a campanha para a erradicação da poliomielite no Brasil serviu de referência para o continente latino-americano, e seu exemplo foi orientador das ações da Organização Mundial da Saúde, OMS. Em diferentes contextos históricos, as mazelas sociais foram mediadas pelas conquistas científicas brasileiras. Aqui ficam as homenagens aos pesquisadores das ciências humanas, ciências sociais aplicadas e da saúde. O recado está dado. Em 15 de novembro de 2020, as eleições municipais brasileiras definem os prefeitos e vereadores em milhares de municípios brasileiros.
E os eleitores devem estar atentos às orientações para o uso da máscara, atenção com o distanciamento das demais pessoas e outras dicas que devem ser seguidas. No Brasil, que a inspiração republicana inaugurada em 1889 possa servir de referência para o cumprimento do dever cívico e de cidadão, isto é, o ato de votar. Que os brasileiros exerçam seu direito e cumpram seu dever com responsabilidade e sabedoria. Viva a República Brasileira!